A gravação. Começou. Tá, Vou fechar aqui a minha tela, qualquer coisa é só me chamar. tá. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os conceitos básicos dos ensaios clínicos. Se a gente fosse falar de todos os passos em relação ao a condução de um ensaio clínico, a gente levaria talvez aí horas e até mesmo dias ou até mesmo meses. Então, eu vou tentar sintetizar as principais informações em relação aos aspectos básicos dos ensaios clínicos. Vou trazer alguns exemplos, mas principalmente o que eu vou abordar com vocês é o conceito desse ensaio clínico, os procedimentos que eu preciso seguir para esse ensaio clínico ele ser um ensaio clínico de fato robusto. Então, nós temos que basicamente seguir algumas premissas, fazer o registro desse ensaio clínico, observar algumas questões relacionadas, por exemplo, aos aspectos metodológicos. Então, nós temos ali o consorte, que faz uma estratificação de como nós precisamos organizar esse ensaio clínico. Então, a partir de agora, eu vou começar a falar sobre ele. E à medida que vocês forem tendo dúvidas, aí peço para vocês deixarem essas dúvidas no chat e depois, no final da aula, eu vou responder essas dúvidas, que essas dúvidas podem ser a dúvida de outra pessoa também. Então, não deixem de perguntar, tá? Então, eu tenho aqui um deadline com vocês até às 8h30. Acredito que até lá a gente consiga fechar a nossa discussão de hoje. Então, conforme eu havia comentado com o Vitor, eu vou abrir a possibilidade de ministrar uma segunda aula que vai abordar basicamente a interpretação de um ensaio clínico. Então, para isso, são necessários alguns procedimentos e algumas premissas que vocês vão precisar fazer algumas leituras para ter esse senso crítico em relação à avaliação do grau, tá, de força desse ensaio clínico. Então, quão robusto é esse ensaio clínico? Então, vamos lá. Então, já falei sobre isso em outras aulas. Alguns autores trazem as hierarquias de evidência científica, da mais robusta para menos robusta, e o que não é evidência científica. Então, não vou ficar me atendo muito a esse ponto, que em outras ocasiões a gente falou bastante sobre esses pontos, mas, de acordo com a hierarquia de evidência científica, nós temos aqui, segundo esse autor, tá? Pois eu vou trazer uma nova possibilidade para vocês. Segundo esse autor, e a maioria dos autores e a maioria dos livros-texto que nós temos frente aos ensaios clínicos, nós temos lá como evidências mais robustas as meta-análises e revisões sistemáticas. Depois disso, nós temos os ensaios clínicos randomizados e controlados. Após os ensaios clínicos randomizados e controlados, nós temos os estudos de coorte, que são estudos o quê? Eles podem ser tanto prospectivos quanto retrospectivos. E esses estudos de coorte são estudos que não são controlados, ou seja, eles são avaliados de forma longitudinal, porém não existe o quê? Uma manipulação dessas variáveis. Aí nós temos aqui já um modelo de estudo que é chamado de caso-controle, que é um estudo que tem característica retrospectiva, então nós vamos para o passado para buscar uma informação ou tentar responder uma questão ou de uma doença que se encontra no presente. Temos os estudos transversais, que são aqueles estudos que fazem um corte durante um período, então eu tenho um recorte no tempo, ao passo que os estudos de coorte e os ensaios clínicos randomizados e controlados, eles são estudos longitudinais, então a gente tem uma análise ao longo do tempo. E por outro lado, então, como eu havia comentado, os estudos transversais, eles são o quê? Um recorte, tá? Então, um corte ao longo do tempo. Temos os estudos em animais ou estudos in vitro. Por vezes, esses estudos
em modelos animais e in vitro, eles não se reproduzem em seres humanos, por isso que o nível de evidência dele, ele se encontra aqui mais abaixo, ele pode ser até um ensaio clínico realizado em modelos animais, porém ele vai estar mais abaixo aqui no nível de evidência, porque a gente não pode transpor por vezes as respostas dos modelos animais frente aos seres humanos, e os relatos de caso, os artigos de opinião, as cartas ao editor, elas se encontram aqui no nível mais baixo de evidência científica. E por outro lado, o que a gente tem que discutir bastante nos dias atuais é essa questão relacionada a vídeos de YouTube, as experiências pessoais, intuições, os instintos, os blogs, o Instagram, o Facebook, enfim. Por vezes as pessoas têm olhado mais para esse aspecto aqui, ou esses aspectos, que não são considerados como evidências científicas, do que, de fato, olhado para a pirâmide de evidência científica. Então, esse é um ponto aqui que a gente tem que ter bastante cautela, porque o que eu tenho visto nos dias atuais? Muitos pesquisadores, até de renome nacional e internacional, vendendo informações imparciais, aliás, parciais, ou informações baseadas apenas no resumo do artigo. E às vezes o resumo, muitas vezes o resumo do artigo, foi até uma postagem que nós fizemos no Instagram do nosso laboratório, que essas informações, elas não são reprodutíveis quando nós olhamos de fato para o artigo completo. Então a gente tem que tomar muito cuidado em ler apenas o resumo ou confiar apenas nas informações que as pessoas têm propagado, principalmente nas mídias sociais. Então esse é um ponto que eu venho ressaltar e que eu tenho discutido muito no nosso grupo de estudos. São situações que, por vezes, se tornam até mesmo desagradáveis, da gente ter que escutar pessoas que não falam pautadas em ciência, que é o nosso objetivo aqui da aula de hoje, que é falar sobre medicina baseada em evidências. E é isso que eu vou trazer para vocês na aula de hoje. Então, o objetivo central da nossa aula de hoje será falar sobre, abordar, então, a medicina baseada em evidências, e dentro da medicina baseada em evidências, trazer aspectos relacionados aos ensaios clínicos randomizados. E aqui eu trago para vocês essa perspectiva do Hassan Murad, que foi foi publicada em 2016, sobre uma nova evidência sobre a pirâmide de evidência científica. Então, aqui ele traz alguns aspectos que nós temos que prestar atenção sobre a pirâmide de evidência científica. E o que ele traz em relação a isso? Então, ele traz aqui alguns pontos, que essa é a pirâmide atual que nós temos, né, que é a mais propagada, que nós temos lá série de casos, nós temos as opiniões, os estudos, né, caso controle, os estudos de coorte, os ensaios clínicos randomizados, nós temos as revisões sistemáticas e meta-análises, e aqui nós temos outra pirâmide, que é uma pirâmide que já traz o quê? Uma subdivisão entre os aspectos que eu falei e a terceira opção, que é aquela que é discutida pelos autores, né, pelo Murad, que ele faz o quê, basicamente? Ele faz uma subdivisão entre os tipos de estudo, considerando os ensaios clínicos randomizados como a ponta da pirâmide. E ele traz uma lupa dentro desses ensaios clínicos randomizados, que é um aspecto que a gente tem que observar, frente à qualidade dessas revisões sistemáticas e dessas meta-análises. Porque, por vezes, essas meta-análises e essas revisões sistemáticas, elas se pautam em artigos que apresentam, esses artigos que são ensaios clínicos randomizados, que se pautam em estudos de
qualidade inferiorizada ou com vieses. Então, quando nós temos vieses e nós temos, por exemplo, uma qualidade metodológica, uma organização metodológica desses artigos que é duvidosa, por vezes, quando nós fazemos a análise estatística da meta-análise, um estudo pode apresentar efeito, ou por vezes ele não tem efeito, mas não é de fato que aquilo pode ser considerado verdadeiro, porque nós temos ali uma margem de erro, ou nós temos vieses metodológicos dentro desses estudos, e esses vieses metodológicos, eles podem causar ou podem proporcionar o quê? Um direcionamento da ciência de forma equivocada. Então, o Murad, ele traz a seguinte afirmação. Então, os autores, eles propõem duas mudanças contemporâneas nos princípios metodológicos. Qual que é a primeira mudança? É olhar para a grade aqui, ó. O que é esse grade? Essa grade, na realidade, é um estabelecimento de critérios. Então, eu tenho critérios que eu vou validar, vou classificar e vou pontuar esses ensaios clínicos. Então, a partir desse estabelecimento de critérios, da organização das informações, da redução dessas variáveis de confusão, ou seja, do estabelecimento de critérios bem rígidos de inclusão e até mesmo de exclusão, eu posso diminuir as condições relacionadas às minhas variáveis que podem trazer confusão para o meu ensaio clínico. Então, eu até gostaria que vocês pensassem nesse aspecto que eu falei de variáveis de confusão. O que pode trazer confusão dentro de um ensaio clínico? Quais variáveis podem ser conflitantes dentro de um ensaio clínico? Tá? Tanto voltado para aspectos médicos como não médicos, tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso. O que pode impactar e pode trazer um viés de análise dentro da minha pesquisa, dentro do meu ensaio clínico. E ele traz uma possibilidade de criação de julgamentos e o estabelecimento, conforme eu falei lá para vocês no início da aula, de critérios de força, tá? Então, de recomendação ou de decisão, tá? Então, eu posso ter uma recomendação mais elevada, um nível A, por exemplo, de recomendação, ou um nível D de recomendação. Então, dentro desse estabelecimento, o nível A seria um nível excelente, o nível D já seria um nível ruim para eu estabelecer, por exemplo, uma decisão pautada na medicina baseada em evidências. Então, os autores trazem essa primeira proposta. Então, são duas mudanças contemporâneas dentro dos princípios metodológicos. A segunda é fazer o quê? Tá? Então, ele traz a pirâmide revisada, falando que as revisões sistemáticas são uma lente através da qual a evidência é visualizada. Então, eu vou utilizar as revisões sistemáticas com muita cautela dentro daquela classificação utilizada da grade para poder utilizar ou incluir ou excluir determinado ensaio clínico. Então, eu tenho que tomar cuidado com as revisões sistemáticas. Eu não vou me pautar apenas nas palavras-chave, eu não vou me pautar apenas na minha pergunta, né, no meu direcionamento dentro da pesquisa, dentro do que eu quero responder na pesquisa. Então, eu vou olhar para a grade e vou classificar os estudos e eu posso, a partir dessa classificação, incluir ou excluir esses estudos através dessa leitura que eu vou fazer dentro dessa lente que, né, essa lente entre aspas, que os autores trazem de informação. Então, um ponto para a gente pensar nessa subdivisão e criar o quê? Um senso crítico de avaliação dos ensaios clínicos randomizados. Então, quais são os motivos, né? Por que eles fizeram isso, né? Por que o Murad trouxe essa informação? Para trazer o quê? Um critério de seleção desses estudos. Então, colocar o quê? Estudos de maior ou menor qualidade,
Isso baseado em quê? No viés desses estudos. Então, essa avaliação ela é baseada via esse approach, né, do GRADE, e as meta-análises em ensaios clínicos, possivelmente, quando nós separamos esses ensaios clínicos e essas meta-análises baseadas apenas nos ensaios clínicos, eu não faço uma mistura de ensaio clínico que existe manipulação das variáveis e trabalhos que não existem, né, que não apresenta manipulação das variáveis, ou seja, eu tenho um trabalho que eu tenho manipulação das variáveis e eu tenho outro trabalho que não tem manipulação das variáveis, que é o caso dos estudos observacionais. Então, eu preciso fazer a separação dos dois para poder o quê? Diminuir o meu viés. Então, quando eu tenho um ensaio clínico, que eu uso a informação da avaliação via grade, e eu diminuo o viés, eu posso confiar mais nas respostas que essa meta-análise vai trazer para mim. Mas quando eu tenho um estudo observacional, eu vou fazer uma meta-análise de estudos observacionais, o que eu tenho de problema frente aos estudos observacionais? O meu viés acaba sendo maior. Então, como o meu viés é maior, o meu nível de evidência, a minha avaliação, ela cai. Então, eu tenho que tomar cuidado na minha conduta, quando eu utilizo, por exemplo, a medicina baseada em evidências. E aqui, né, o que esse autor traz, o Rosner, em 2012? Ele traz alguns aspectos de revisão da pirâmide e algumas prioridades baseadas no quê? Na medicina baseada, pautada, então, em evidências. Então, o que nós precisamos pensar? Então, são 5 passos que ele traz aqui de informações para a gente. Então, o primeiro passo, converter a necessidade de informações. Então, eu tenho que pensar na relação de prevenção, no diagnóstico, no prognóstico, na terapia, na causa, etc. Eu preciso de uma pergunta, tá? Então, essa pergunta ela tem que ser factível. Então, eu tenho que ter uma pergunta clínica. Então, como que eu vou responder essa pergunta clínica? Quando eu quiser, né? Quando então eu for delinear o meu ensaio clínico. Então, eu tenho que encontrar a melhor evidência no momento para poder responder essa pergunta. Então, a partir disso, eu vou fazer o quê? Uma avaliação crítica do que tem até o momento na literatura. Então, eu vou fazer uma avaliação das evidências de pesquisa quanto à validade. Qual que é a validade desse estudo? Então, eu vou olhar lá para o GRADE, eu vou olhar se esse estudo é observacional, eu vou olhar para a qualidade metodológica desse ensaio clínico, eu vou olhar para os critérios de inclusão, para os critérios de exclusão, eu vou olhar para ver se eu posso, por exemplo, fazer a extrapolação desses achados para a minha realidade, então, para ver se eu posso aplicar ele, então, no meu cotidiano. Vou organizar e verificar a integração dessas evidências de pesquisas avaliadas de forma crítica, conforme eu falei para vocês. A gente não vai, por exemplo, pegar todos os artigos e falar que todos os artigos são péssimos, mas todo artigo apresenta uma falha metodológica ou uma limitação metodológica. Às vezes os autores não conseguem fechar todas as arestas. E quando a gente não fecha todas as arestas, que é o que acontece basicamente dentro da ciência, porque por vezes isso se torna impossível, inviável, não factível, eu abro a possibilidade de conduzir outro ensaio clínico para tentar fechar aquela resposta que ficou em aberto. Então, eu vou avaliar criticamente com a experiência do quê? Do médico e da biologia e vou verificar o quê? Os valores e circunstâncias únicas do paciente. Então, quando eu me pauto em medicina baseada em evidências, eu vou olhar para a queixa do paciente ou daquele indivíduo, vou olhar para o que a literatura tem a respeito desse aspecto e vou olhar também para a experiência do clínico em relação ao caso que vai ser discutido. E, por fim, o quinto passo seria o quê? Avaliar então a eficácia desse processo.
para melhorar o atendimento e a eficiência do médico na execução das etapas e buscar maneiras de melhorar todos esses aspectos discutidos aqui. E como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar para a literatura e, a partir desses pontos, eu vou tentar delinear o ensaio clínico para poder responder essa pergunta. Então, o que nós temos aqui dentro dos modelos de ensaios, né, dos estudos? Eu tenho aqui, por exemplo, estudos de saúde pública, eu tenho, então, aqui estudos epidemiológicos, estudos de associação, estudos de característica mais qualitativa. Aqui, por outro lado, eu tenho que os estudos, né, que são estudos mais de bancada, que são aqueles estudos laboratoriais, que eu vou ver o quê? Mecanismos, então, mecanismo, por exemplo, de contração muscular, mecanismo, por exemplo, de trocas gasosas. Então, eu vou fazer essa análise. Aí eu tenho aqui os estudos que trabalham com as atribuições, que são os estudos controlados, né, os ensaios clínicos controlados. Então, eu vou atribuir o quê? Uma pergunta, e dentro dessa pergunta eu vou manipular essas variáveis e vou ver se essas variáveis apresentam o quê? Mudanças frente ao quê? A minha manipulação de intensidade, se eu trabalhar com exercício, a manipulação de uma dieta, se eu trabalhar com nutrição, a manipulação de uma medicação, se eu trabalhar dentro da farmacologia, a manipulação de estilo de vida, se eu trabalhar, por exemplo, com saúde pública. Então, eu tenho vários objetivos que eu tenho que pensar dentro desses aspectos para eu poder testar tanto aspectos verdadeiros como a relação dos benefícios desses aspectos que eu comentei com vocês aqui anteriormente. Então, nós temos aqui alguns scores, tá? Algumas classificações para os ensaios clínicos randomizados. O que a gente precisa fazer, tá? Então, para eu falar de ensaios clínicos e também discutir ensaios clínicos com vocês, primeiro eu preciso mostrar para vocês o que nós precisamos entender dentro desses aspectos. Então, olha lá. Similaridade das características da linha de base. O que seria essa linha de base? O meu grupo. Será que o meu grupo, em relação ao outro grupo que eu tenho de comparação, eu tenho um grupo tratamento, eu tenho outro grupo tratamento, eu tenho uma medicação X e uma medicação Y. Será que esses grupos são homogêneos? Será que eles são homogêneos? Vamos supor que eu tenho dois grupos que eu quero tratar a hipertensão. E eu tenho duas medicações. Um grupo eu aleatorizei, mas eu não cuidei muito bem da forma como eu iria realizar essa aleatorização. Então, baseado nisso, um grupo tinha pré-hipertensão e o outro grupo já tinha hipertensão, por exemplo, grau 2. Então, será que eu já saio com uma diferença entre esses grupos? Será que meu ensaio clínico já não começa com um viés? Provavelmente sim. Então, eu tenho que trabalhar com grupos similares, grupos homogêneos. Ou se eu trabalhar com faixas etárias diferentes nessa mesma condição que eu relatei da hipertensão. Eu tenho um grupo que tem mais de 60 anos, e a gente sabe que a prevalência da hipertensão em idosos ela é mais elevada do que em adultos jovens. Aí eu separo esses dois grupos, um grupo com adultos jovens e o outro grupo com idosos. Então, eu já não tenho características similares entre eles. E outro ponto, né, dentro desse aspecto também de score, a ocultação, tá, de alocação do tratamento, ou seja, eu tenho um grupo que está sendo tratado com fármaco X, e eu tenho outro grupo que está sendo tratado com fármaco Y. E eles sabem disso. E os pesquisadores também sabem disso, sabem que um grupo está recebendo uma quantidade maior, né,
miligramas, né, uma quantidade, uma intensidade maior dessa droga, o outro grupo está recebendo uma intensidade menor, e eu não fiz o que? O cegamento desses pacientes, e eu também não fiz o cegamento dos pesquisadores. Então, eu tenho um viés. Por quê? Porque esse viés ele pode gerar o quê? Ele pode gerar uma manipulação de resposta. Então, eu preciso realizar o cegamento. Então, que é a blindagem, né? Que seria, por exemplo, o estudo unicego, ou duplo cego, ou triplo cego, ou quádruplo cego, quando eu cego, por exemplo, o paciente, um dos pesquisadores, eu cego, por exemplo, o indivíduo que está fazendo a tabulação dos dados, e eu cego, por exemplo, o indivíduo que vai fazer a análise estatística. Então, eu consigo fechar mais essa condição e eliminar essas variáveis de confusão e a imparcialidade desses resultados. Outro ponto que eu preciso fazer também dentro dos estudos, que é uma situação que está sendo até relatada na CPI, que da Prevent Senior, né, vocês devem estar acompanhando, são essas desistências dos estudos. Né? Por exemplo, os indivíduos que desistiram, os indivíduos que faleceram durante, por exemplo, o tratamento de alguma doença. Então, eu tenho que contabilizar tudo isso na minha análise. Então, eu tenho que colocar isso no fluxograma. E esse fluxograma eu tenho que seguir o padrão do consorte, que é o que eu vou mostrar para vocês lá na frente. Então, eu tenho que prestar atenção nesses aspectos. E, além desse ponto, eu tenho que relatar, quando eu trabalho com variáveis diferentes, vamos supor que eu estou trabalhando com 4 análises sanguíneas. E dessas 4 análises sanguíneas, em 3 eu consegui coletar e fazer análise em 100% dos pacientes. Em uma, eu perdi o meu kit, o meu reagente, ele apresentou problema. Então, eu tenho que contabilizar essa questão também. Então, essa perda amostral dentro daquela análise específica. E, por fim, outro ponto que eu preciso me atentar, que os estudos têm pedido agora, principalmente os estudos mais recentes, que é a análise de intenção de tratamento, que é chamada de intent to treat. Então, o que é essa análise de intenção de tratamento? Vamos supor que eu começo uma intervenção de mudança de estilo de vida. Eu tenho 2 grupos. E dentro desses grupos, parte dos pacientes de um grupo desistiu. Eles não foram até o final ali das 24 semanas de intervenção. Só que eu aloquei esses pacientes, eu randomizei esses pacientes e eles começaram a fazer um método de intervenção. Só que eles não terminaram. Então, eles pararam o tratamento. Então, quando eu tenho essa análise de intenção de tratamento, o que eu tenho como variável? Eu analiso esse paciente antes da intervenção, mesmo que ele parou, eu tento resgatar esse paciente e avaliar ele no final. Porque o que eu tenho que analisar dentro dos ensaios clínicos também? Eu posso ter um modelo de intervenção que, hipoteticamente, ele pode ser até melhor que o outro modelo, mas a desistência dele é muito maior. Então, quando eu tenho uma desistência muito maior, mesmo tendo um modelo de tratamento que pode ser mais benéfico para o paciente, porém ele pode, por exemplo, apresentar um efeito colateral maior e esse paciente desistir, eu preciso avaliar ele. Porque eu tenho que ter o quê? A informação da intenção de tratamento para verificar se essa avaliação que é efetiva ou não é efetiva e o porquê dessa efetividade ou não efetividade desse modelo de tratamento. Então, eu tenho esses critérios aqui. E dentro desses critérios eu tenho atribuições, eu tenho scores. Tá? O que seriam esses scores? Então, eu tenho 1 ponto atribuído à classificação SIM, tenho 0,5 pontos atribuídos à classificação parcial, eu tenho 0 ponto atribuído a uma classificação não,
Então, eu tenho uma pontuação de qualidade desses estudos, que eu consigo colocar eles dentro de uma escala que vai até 100 pontos. Tá? Então, essa é uma possibilidade que a gente tem de classificar a qualidade dos ensaios clínicos, que é o que a gente vai fazer dentro de um segundo momento, aí acredito que daqui 2 semanas. E aqui, trazendo aqui outra informação, dentro da medicina de doenças torácicas, então o Guerreira, um estudo de 2017, ele traz aqui algumas informações que a gente pode seguir, algumas dicas que a gente pode seguir para ter sucesso na condução de ensaios clínicos randomizados. E o que ele traz para a gente como ponto-chave? Que a gente deve seguir, então, a randomização dos participantes. Tá? Quando eu tenho um grupo só, apesar de eu ter um estudo clínico, esse estudo, quando eu tenho um grupo que vai andar no tempo, apenas um grupo, eu tenho um estudo que é chamado de pré-experimental. Então, eu não tenho o controle das variáveis, eu não sei se, por exemplo, houve uma mudança, uma melhora significativa daquele grupo de pacientes com aquela minha intervenção, que ela foi devida à minha manipulação ou se ela foi devida ao efeito do tempo, ao efeito do próprio estilo de vida ou das mudanças comportamentais desses indivíduos. Então, o primeiro ponto que um ensaio clínico randomizado deve ter é o quê? São grupos. Então, eu posso trabalhar com grupos, aliás, eu devo trabalhar com grupos e devo randomizar esses participantes num grupo que controle e os grupos de intervenção. Eu tenho que eliminar, então, o quê? Possíveis diferenças entre os participantes no início da pesquisa. Eu consigo corrigir isso também com algumas análises estatísticas, que, por exemplo, é a ANCOVA, que eu consigo daí deixar esses grupos, entre aspas, homogêneos. E eu tenho também que fazer o quê? Balancear o número de participantes entre os grupos. Eu não posso deixar um grupo, por exemplo, com 100 participantes e o outro grupo com 30 participantes. Aí eu não consigo ter um ensaio clínico randomizado. Eu já caio para outro tipo de estudo. Que estudo seria esse? Eu entro num ensaio clínico de modelo pragmático. Tá? Então a gente vai falar sobre o modelo pragmático em outro momento, mas já segue uma dica para vocês estudarem esse modelo pragmático. Tá? Ele cai em nível de evidência quando comparado ao ensaio clínico randomizado. E por que eu faço todos esses aspectos aqui de randomização, eliminar diferença, balancear grupo? Porque assim eu consigo aumentar a validade interna do meu estudo científico. Tá? Então esse é um dos pontos, esses são um dos pontos chaves que eu gostaria de passar para vocês. Mas temos mais. Né? Quais são os outros pontos chaves? Então testar o quê? As dosagens e diferentes dosagens, grupo tratamento e grupo não tratamento, o placebo, tá? Então eu tenho que controlar em relação a essa questão do placebo, porque quando o indivíduo às vezes sabe que ele é o placebo, por vezes ele não vai tomar aquela medicação, ou ele vai deixar de seguir as recomendações. Então eu tenho que pensar muito bem nessa questão do placebo. E, eticamente, quando eu trabalho com um grupo que é placebo, eu tenho que adequar essa questão e, eticamente, quando eu mando o meu projeto para o Comitê de Ética e Pesquisa Local, eu preciso oferecer o melhor modelo de tratamento depois para esse pessoal que foi considerado como placebo ou considerado como grupo controle. Então, aqui no final, acho que está repetido o que eu já tratei acima com vocês. Outro ponto, que também é considerado como ponto-chave, eu preciso, antes de começar o meu ensaio clínico randomizado, da aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa Local, eu preciso aplicar o termo de consentimento livre e esclarecido, e esse termo de consentimento livre e esclarecido, pessoal, eu tenho que ter bastante atenção na minha linguagem. A minha linguagem, ela precisa ser clara e precisa ser simplista, tá? Do ponto de vista do entendimento do paciente que vai realizar a minha pesquisa. Eu não posso colocar, por exemplo, aspectos muito complicados para esse indivíduo entender.
E eu também tenho que explicar para ele quais são os riscos e quais são os benefícios. E para esse ensaio clínico ser aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, os benefícios, eles precisam ser muito maiores que os riscos. E após todas essas etapas, ajustar, aprovar o projeto no Comitê de Ética Local, eu preciso, antes de começar a minha pesquisa, registrar o meu ensaio clínico randomizado na plataforma brasileira ou em plataformas internacionais de registro de ensaios clínicos. Então, eu tenho mais uma etapa para fazer após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa Local. Tá aqui o site para vocês, tá? Do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Então, isso é um ponto que eu preciso seguir, tá? Então, isso é uma regra clara. Eu posso até realizar o meu ensaio clínico sem registrar ele na plataforma, mas quando eu for submeter o meu ensaio clínico para uma revista de qualidade, uma revista internacional, uma revista de fator de impacto, eles vão pedir para mim um número desse registro de ensaios clínicos. E se eu não tiver, meu estudo não vai ser nem avaliado. Agora, se eu mando para uma revista de menor qualis, ele pode ser até aceito. Mas aí, lembra lá do nível de evidência, lá daquela grade que eu falei para vocês? Ele cai muito. Então, eu tenho um grande viés dentro desse aspecto. Essa é uma plataforma brasileira, mas a gente tem as plataformas internacionais também. Então, aqui, o que nós temos, né, para avaliar os ensaios clínicos randomizados? Essa é a última evidência, tá? Do consorte. Então, eu tenho checklist. Então, pessoal, eu tenho checklist desde do meu título até o meu resumo, principalmente na minha metodologia, como eu vou reportar os meus resultados e a minha discussão. Então, eu tenho que seguir o consorte. Então, para a gente discutir os ensaios clínicos, pegar um exemplo de ensaio clínico para daqui 15 dias, eu preciso que vocês façam a leitura do consorte, para a gente entender como avaliar um ensaio clínico randomizado. Tá? Então, baixem esse artigo, que ele é de acesso gratuito. Então, essa é a primeira tarefa que eu tenho para vocês, para a gente poder dar seguimento e daqui 15 dias fazer essa análise. E outros pontos-chave que a gente tem que pensar. Nos critérios de inclusão e exclusão, eu já falei sobre isso, tá? Então, eu tenho que fechar muito bem isso. Então, eu tenho que pensar em como esses pacientes serão recrutados. Se eles são recrutados por conveniência, eu já diminuo meu nível de evidência lá, nos critérios que eu tenho de classificação de força desses ensaios clínicos. Eu tenho que pensar em como que eu vou randomizar esses pacientes. E eu tenho que pensar também de que forma eu vou fazer esse follow-up. Se eu vou fazer esse follow-up considerando os pacientes que cumpriram o quê? 85% das intervenções. Se eu vou usar apenas aqueles que tiveram 100% das intervenções. Se eu vou fazer análise de tratamento. Então, vocês vão olhar lá para o consorte. Então, vocês vão ler esse consorte e a gente vai poder discutir mais de perto qual que é a melhor estratégia, seguindo essas recomendações, tá? Então, nós não temos apenas uma recomendação. Eu passei para vocês até o momento 2 recomendações. Ali da grade, tá? Daqueles 2 critérios, e passei as recomendações para vocês do consorte, do que precisa ser seguido. Então, outro ponto que eu preciso pensar, quando eu for delinear os meus ensaios clínicos, é no meu desfecho. Qual que é o meu desfecho primário? O que eu quero avaliar como desfecho primário? O que eu quero avaliar como desfecho secundário? Ou eu vou ter só desfecho primário? Não tem problema se eu tiver apenas desfecho primário. Mas eu tenho que ter meus desfechos, tá? Que são os outcomes que a gente vê nos artigos. Eu vou mostrar um resumo para vocês de um estudo nosso, tá? Que a gente coloca lá os nossos desfechos primários e os nossos desfechos secundários. Então, eu tenho que pensar no meu cálculo da amostra
tanto para os meus desfechos primários, quanto para os meus desfechos secundários. Então, olha aqui. Então, eu trago para vocês um artigo recente nosso que foi aprovado esse ano, nessa revista, na Frontiers in Psychology, é uma revista A1, na maioria aí dos extratos, né, das classificações de área. Então, ele já entra aqui, ó, como ensaio clínico. Então, eu trago aqui, ó, a primeira informação que eu preciso ter dentro do ensaio clínico, Vitor, que você perguntou para mim. Olha, eu preciso relatar já no título que eu tenho um ensaio clínico randomizado e controlado. Então, no título, eu vou reportar essa informação. E outra questão, que eu vou trazer só o resumo agora para vocês, tá? E dentro do resumo, olha só que outra informação nós precisamos reportar. Aqui, o registro, tá? Então, lá, ó, o registro na plataforma. Então, eu tenho que colocar o número desse registro. Eu preciso colocar também a aprovação do comitê de ética local. E eu preciso colocar quais são as minhas variáveis de desfecho. Então, eu tenho minha variável aqui, a primária, ó, que é a composição corporal, tá? E a minha segunda variável. Então, a primeira é a composição corporal. E o meu desfecho secundário é o quê? Ó? Aptidão física, risco cardiometabólico e as respostas psicológicas. E o que eu tenho que deixar também? Aqui o registro embaixo dessas informações. Tá? Então, isso é só para a gente entender. Tá? Aqui tem mais variáveis em relação à parte estatística também, que eu não vou entrar nesse mérito agora, que é o que a gente vai fazer numa segunda oportunidade. Tá? Então, eu preciso destacar esses aspectos. Tá? Então, são aspectos principais que eu preciso reportar dentro do resumo. Então, eu mostrei para vocês os principais. Tem mais? Tem. Principalmente também em relação ao tipo de análise estatística que foi conduzida, tá? Algumas revistas, elas deixam até a gente suprimir isso. Por quê? Porque a gente tem um número de palavras, dependendo de cada revista, que nós vamos inserir. Às vezes a gente tem 250 palavras, às vezes a gente tem 300 palavras, por vezes a gente tem 200 palavras, então acaba limitando um pouco a nossa condição de destacar tudo que o consorte pede para a gente, tá? Embora a gente deva seguir ao máximo essas informações. Por quê? Porque quando a gente submete o nosso ensaio clínico, a gente tem que submeter também o relatório do consorte, e em que página está cada questão que a gente reportou ou deixou de reportar. Tá? Outro ponto importante aí para se destacar. Então, como que a gente vai fazer um ensaio clínico de sucesso? Primeiro, a gente tem que ter um projeto inovador, a gente tem que ter uma boa comunicação e apresentação, a gente precisa ter uma excelente habilidade de organização. Então, quem está participando do estudo COVID, pós-COVID, está vendo a forma como a gente está se organizando. Não está 100% ainda, mas a gente quer chegar à perfeição. Nós precisamos do quê? Talento, entusiasmo, inovação e liderança frente aos desafios. Outro ponto que a gente também está tendo que organizar muito bem. Apesar da gente ter uma verba muito boa para conduzir essa pesquisa, tá? O Vitor está participando de todas as etapas, a gente tem que ter uma capacidade bem grande de gerenciar o orçamento, senão a gente gasta onde a gente não pode gastar. E a gente tem que ter o que também? Ó, estratégia, organização operacional, quem vai fazer o quê? Então, a gente tem que trabalhar conforme uma linha de produção. E nós temos que nos organizar taticamente para execução desse projeto. Então, são pontos muito importantes que a gente precisa pensar antes de escrever o nosso ensaio clínico. Tá? Então, tem que ter um projeto que vai impactar a sociedade. Um projeto que não foi feito. Eu não vou fazer, então, o quê? O mais do mesmo. Tá? O mais do mesmo, quem vai vender são só os discos aí. Mas a gente não pode fazer o mais do mesmo dentro da ciência. Porque senão a gente não vai publicar em revistas de maior impacto internacional. Então, preciso também trabalhar com o quê? Né? Quando eu vou montar minha equipe de trabalho, preciso ter meu investigador-chefe, preciso ter um coordenador, preciso ter um estatístico, preciso ter um programador, um gerenciador de dados
e os pesquisadores envolvidos com a coleta. E todos eles precisam do quê? Eles precisam se comunicar, eles precisam se organizar para que a pesquisa apresente sucesso. Tá? Então, são pontos importantes. A gente pode mudar os nomes aqui, tá, pessoal? Eu só segui os nomes porque foram os próprios nomes que o artigo trouxe para a gente, mas a gente poderia mudar aqui os nomes e as funções também de cada indivíduo participante da equipe de trabalho. Outro ponto que a gente precisa, né, são 5 processos básicos, então a gente vai começar daqui, da base. Então a gente precisa iniciar, esse início envolve o quê? Um planejamento, a partir do planejamento a gente precisa executar, durante a execução a gente precisa sempre o quê? Monitorar como tudo isso está sendo feito, controlar e ajustar, sempre que necessário, então retroalimentar o tempo todo, é o que a gente tem feito no nosso projeto COVID, analisar e reportar. Então, o que é reportar? Publicar os nossos achados. Então, é isso que a gente precisa fazer, são 5 processos básicos que nós precisamos nos organizar para ter um ensaio clínico de sucesso. Aqui eu trago para vocês uma parte que eu não vou destacar agora, que senão levaria muito tempo, tá? Mas esse mesmo artigo, ele traz o quê? Um toolkit aqui, um mapa, tá? Para a gente seguir, para a gente se organizar dentro de um ensaio clínico randomizado. Isso aqui é da NHS. A NHS é o Programa de Saúde, é o SUS da Inglaterra, tá? Então, esse SUS da Inglaterra, ele trouxe aqui uma organização metodológica para a gente organizar uma rota, né, um mapa de rota frente à organização de um ensaio clínico randomizado, tá? Ensaio clínico de grande porte, tá? Não ensaio clínico pequeno. Então, tá aqui o fluxograma do que a gente precisa fazer, depois vocês podem baixar ele também e ler essas informações com calma, porque ele é um guia grande, tá? Então, só estou dando aqui, eu estou tentando abrir a cabeça de vocês para entender um pouco do que nós precisamos fazer dentro de uma rotina de um ensaio clínico de sucesso, tá? Não estou falando de qualquer coisa. Qualquer coisa a gente nem vai fazer. Se a gente for fazer alguma coisa é para fazer a diferença. Outros princípios, tá, que eu trago aqui para vocês, do Ming Wen, publicado em Colaboradores, publicado em 2020, de princípios para um bom ensaio clínico, um delineamento de um bom ensaio clínico. O que ele traz, então, como pontos a serem pensados? A gente tem algumas limitações também nos ensaios clínicos, principalmente quando a gente vai avaliar doenças raras. Então, quando eu penso em doenças raras, talvez eu vou ter que vou ter que usar o quê? Dentro da pirâmide de evidência científica, eu vou ter que trabalhar com um relato de caso ou séries de casos, tá? Por quê? Porque eu não consigo juntar grupos que sejam o quê? Do ponto de vista estatístico, significantes. Então, eu posso ter algumas limitações no desenvolvimento desses ensaios clínicos. Além disso, eu preciso pensar nos fatores de confusão. Então, quando uma variável vai apresentar influência negativa em outra variável, por exemplo, eu quero tratar a hipertensão em um grupo de pacientes, eu estou aplicando uma medicação, uma droga X, e o paciente que está administrando aquela droga X, ele está tomando outra droga também, mas ele não me avisou. Então, esse é um fator de confusão. Ou ele tem, por exemplo, uma ingesta de sal muito alta e ele é etilista, tá? Então eu vou ter um fator de confusão que eu não consigo controlar. Aí eu tenho, por exemplo, um grupo que é etilista, que consome uma quantidade de sal exagerada, e mesmo tomando uma medicação que poderia apresentar um efeito terapêutico positivo, eu não tenho resposta depois da minha intervenção. Aí eu tenho uma confusão, porque eu não controlei essa variável. Por isso que eu preciso organizar adequadamente os meus critérios de inclusão e exclusão. E, além disso, calcular o quê? O que eu tinha pensado.
no meu tamanho da amostra. Aí, pessoal, eu tenho que pensar em outra questão. Isso não vai diminuir a qualidade do meu ensaio clínico. Eu quero dados mais homogêneos, uma faixa etária mais fechada, então eu vou trabalhar, por exemplo, com adultos jovens, ou vou trabalhar com adultos jovens, com adultos de meia idade e com idosos. Quando eu trabalho com grupos homogêneos, eu posso diminuir o meu número amostral, o número de pacientes que vão participar da minha pesquisa. Mas quando eu trabalho com grupos heterogêneos, o que vai acontecer? Eu tenho que aumentar o meu N. Mas quando eu trabalho com grupos homogêneos, eu não consigo fazer extrapolação para outras faixas etárias, para outras etnias, para outros sexos. Por outro lado, quando eu trabalho com grupos mais heterogêneos, eu consigo até certo ponto extrapolar as minhas respostas do meu ensaio clínico. Então eu tenho que pensar nisso. Onde eu quero chegar, por que eu quero chegar nesse aspecto e que grupo precisa mais dessa resposta. Tá? Então, fator a ser pensado. Outro ponto que eu preciso pensar. O grupo controle deverá ser avisado que ele vai ser controle? Então, depende da condição. Então, eu tenho estudo unicego, eu tenho duplo cego, eu tenho estudo aberto. Então, a gente precisa entender a variável. Então, se essa variável, né, se esse indivíduo vai deixar de participar do meu estudo, se ele souber que ele é grupo controle, então eu posso ter o controle ativo, eu posso, por vezes, indicar para o indivíduo que ele vai ser o grupo controle, mas depois do processo interventivo, que ele vai receber o melhor modelo de intervenção, então eu tenho que eticamente respeitar a resolução 466 de 2012, quando eu falo de estudos quantitativos, tá? Então tem que pensar nesse aspecto. E diante disso é o que eu coloco ali, ó, fornecer a melhor intervenção para o grupo controle e demais grupos. Então, eticamente eu tenho que fazer isso, tá? Então, por isso que o ensaio clínico é muito difícil de ser feito, pessoal. E às vezes a gente não cai nessa, às vezes a gente trabalha com um grupo controle e depois que a gente terminou as intervenções, a gente não oferece a melhor intervenção para o controle. Por quê? Porque vai envolver gasto. Mas se os pacientes souberem disso, eles vão pedir. Mas um ponto que a gente tem que fazer é não omitir essa informação, porque eticamente a gente, né, já acaba caindo em descrédito. Então, outro ponto a ser pensado. Então, eu trago mais um ponto para ser pensado aqui no adendo, tá? Que foi publicado em 17 de fevereiro de 2020. Então, eu tenho um guideline aqui de princípios estatísticos para os ensaios clínicos. Então, olha como é que é complexo e como que eu tenho que pensar e organizar esses aspectos. Como que eu vou organizar isso? Então, trago outra leitura para vocês, tá? Para ler esse adendo de como organizar a sessão estatística e como organizar a questão da análise dentro dos ensaios clínicos randomizados. Não dá tempo de falar isso, pessoal, também. Por isso que eu falei para vocês que pode envolver horas, pode envolver dias, semanas e até meses para a gente ficar expert dentro dos ensaios clínicos randomizados. Eu me considero um aprendiz ainda, pessoal. Trago aqui outra informação para vocês, de Hot Topics aqui em nutrição, tá? Que fala sobre medicina baseada em evidências, que é dessa Hania, não vou falar o sobrenome dela aqui, que é muito difícil, é uma polonesa, publicada aqui em 2018. O que ela fala? Ela fala que os ensaios aqui, a medicina baseada em evidência, ela deve pensar no quê? Deve pensar na experiência, na expertise do clínico, na expectativa do paciente e na melhor evidência que nós temos até o momento para delinear o quê? Uma conduta baseada ou pautada em evidências. Então a gente tem que pensar nesses aspectos. Então, 4 passos para a gente delinear o nosso ensaio clínico, então. Lembra? Eu trouxe 5 lá, esse autor traz 4. Preciso pensar na melhor formulação do meu problema. Eu preciso procurar qual que é a melhor evidência que tem até o momento.
Eu preciso fazer uma avaliação crítica dessas evidências e, a partir disso, aplicar essas evidências para o tratamento dos pacientes. Então, eu vou criar modelos ou vou criar um ensaio clínico para aplicar e testar essa questão se eu for, por exemplo, um pesquisador. Então, eu tenho que seguir esses passos aqui dentro da elaboração, dentro da formalização de um ensaio clínico randomizado. Tenho aqui outros passos, né? Quais seriam esses passos? Ó, formulação de uma pergunta. Então, comentários bem formulados são: preciso entender quais são os participantes, preciso entender em relação às intervenções, preciso ver quais serão as minhas comparações, preciso ver, conforme eu disse anteriormente, quais são os desfechos de interesse, primários e secundários. Vou procurar a melhor evidência que existe até o momento, vou ver o nível de evidência dentro da pirâmide de evidência, tá? Se eu já tiver vários ensaios clínicos, será que eu vou fazer mais um sobre esse mesmo assunto? Eu preciso pensar. Será que não seria interessante? Será que as evidências, se elas forem muito heterogêneas, não seria importante eu verificar, ó, esse nível de evidências lá no GRADE e talvez conduzir uma meta-análise? Então, eu preciso ter uma avaliação crítica dessas evidências. Então, pensar se os estudos já publicados são válidos e se esses resultados vão me ajudar localmente. Porque se eles forem me ajudar localmente, eu não preciso conduzir esse estudo. E quarto passo seria o quê? Aplicar a evidência para o tratamento desses pacientes. Então, o objetivo final da medicina baseada em evidências é integrar a melhor e atual evidência de pesquisa para os pacientes. Então, a gente precisa pensar em alguns pontos. Quais pontos, então, são esses? Ó, meus pacientes são semelhantes? Olha, meus pacientes já não são semelhantes. A intervenção foi realista? Utilizou os mesmos métodos? Os resultados foram adversos? Foram conclusivos? Foram inconclusivos? Tá. Como que eu posso ajustar isso da melhor maneira para eu conduzir um ensaio clínico e tentar responder essas perguntas? Então, é uma condição que eu preciso estudar. Então, eu não posso fazer por fazer. Então, eu preciso entender o contexto geral, preciso ter uma leitura aprofundada frente à temática para, subsequentemente, delinear qual será a melhor estratégia. Outro ponto, tá, que os autores trazem, ó, diferentes tipos de questões clínicas requerem diferentes tipos de pesquisa. Não por isso que meu estudo vai ser melhor ou pior. Então, aqui eu tenho algumas questões, ó, tipos de questões clínicas. Ó, eu tenho terapia, tenho diagnóstico, tenho dano, tenho prognóstico, tenho etiologia, tenho prevenção, tenho melhoria de qualidade, tenho qualidade de vida, tenho estudo de custo-efetividade e tenho exame clínico. Então, dentro desses tipos de estudo, ó, olha onde vai entrar o ensaio clínico. O ensaio clínico entra na comparação de terapias. Diagnóstico, eu já entro nos estudos controlados. Tá? Aqui, prevenção, eu tenho já os ensaios clínicos randomizados. Eu quero melhorar a qualidade de alguma substância ou de alguma intervenção. Eu também posso entrar nos ensaios clínicos randomizados. Tá? Então, eu vou olhar para o tipo de questão clínica para depois delinear qual que é o melhor tipo de estudo para responder determinada questão. Então, é essa questão que a gente precisa pensar antes de fato, conduzir. Opa, repetiu aqui. Então, nós temos aqui algumas possibilidades do mundo real, tá, que os autores trazem. Baseado nas possibilidades do mundo real, eu tenho estudos aqui transversais ou longitudinais de bases de dados. Eu tenho revisões de prontuários, por exemplo. Eu tenho aplicação de questionários. Eu tenho a possibilidade de realizar estudos observacionais. Eu tenho a possibilidade de realizar os estudos pragmáticos, os ensaios clínicos pragmáticos.
e os ensaios clínicos randomizados. Então, aqui eu tenho que analisar quais são as possibilidades do mundo real antes de eu fechar, de fato, o meu ensaio clínico. Será que, de fato, eu preciso fazer esse ensaio clínico? Será que eu preciso responder essa pergunta com um ensaio clínico? Então, eu tenho que pensar no mundo real, frente às minhas possibilidades, à minha realidade, à condição de conduzir um ensaio clínico randomizado. Considerações finais aqui, pessoal, para a gente poder fechar a nossa aula de hoje. Os ensaios clínicos, eles são mais complexos do que a gente imagina. Nós precisamos estudar, então, com sorte, nós precisamos estudar a relação de registro desses ensaios clínicos nas plataformas, nós precisamos estudar a relação dos ensaios clínicos da grade, né, para ver qual que é a força desse nível de evidência, e levando uma mensagem para casa. Qual que seria a mensagem para casa para vocês aqui, né? A tarefa. Estudar os pontos que eu ressaltei desde o início da aula até o final da aula de hoje. Então aqui, deixo o meu contato para vocês, ResearchGate. Então o ResearchGate é um portal acadêmico, é como se fosse um Facebook acadêmico, vocês podem seguir os pesquisadores de interesse de vocês. Também estou no Facebook, como Braulio HM Branco. Estou no Instagram como Braulio HM Branco e deixo meu e-mail aqui, brauliohmagnani@gmail.com ou braulio.branco@unicesumar.edu.br. E agradeço a atenção de vocês pela essa primeira aula que nós tivemos. Já ministrei outras aulas aí para as ligas, para o pessoal do intercâmbio, e me coloco à disposição agora para responder algumas perguntas breves, que eu preciso me preparar aí para essa atividade que eu vou ter logo a seguir. Então, vou fechar aqui minha apresentação e vou conversar um pouquinho com vocês. Obrigado, pessoal. Professor, obrigado pela aula, obrigado pela disponibilidade. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem deixar no chat, ou podem até abrir o microfone, podem ficar à vontade para comentar alguma coisa. E agora nós não tivemos nenhuma pergunta. Deixei um link aí com os checklists, tem não só o Consort, mas tem os outros checklists para os outros tipos de estudo também. Quem quiser dar uma acessada aí, quiser dar uma estudada nesses checklists, é bem importante, como o professor comentou, é bem, para a gente interpretar um artigo, tem que, é bom ter ali do lado, né, esse momento que a gente está começando aí, ajuda bastante a ler. Então, Vitor, o que seria importante? Pessoal, estudar essas recomendações e depois a gente trazer alguns ensaios clínicos. Se posso deixar como atividade para vocês escolherem aí, trazerem e a gente discutir isso conjuntamente. E a gente vai discutir esse nível de evidência, os tipos de artigo, o qualis da revista, o JCR, o quartil dessa revista. Então a gente vai ali usar algumas classificações e, com base nessas classificações, verificar se de fato esse artigo apresenta uma qualidade metodológica maior ou menor. Certeza. Heloísa, a gente não vai ter formulário hoje não, tá? Eu já anotei aqui o pessoal que participou. Não precisa preencher o formulário não. Obrigado, Letícia. À disposição. A gente pode, então, marcar uma próxima para dar um segmento aí nessa aula, né? Fazer aquela parte de interpretação que a gente tinha discutido. Pode. Vamos marcar para daqui 15 dias? Pode ser. Pode ser? Porque a semana que vem é uma semana um pouquinho corrida para mim. Pode ser? Com certeza. Tá. Então, pessoal, tá marcado. Daqui 15 dias a gente se fala. Aí você, Vitor, cria o link para a gente e vou estar à disposição de vocês, tá, pessoal? Beleza, professor. Muito obrigado. Tá. Então, considerando que não tem perguntas aí, não tem dúvidas, pessoal, eu posso dar como encerrado, Vitor?
Pode sim, professor. Boa aula, acho que deu para dar um norte aí pro pessoal. Vou parar a gravação aqui.